E chegamos ao último dia da nossa série, ao 9º episódio, e hoje a gente vai falar sobre o cultivo de hábitos de felicidade ou o cultivo da plenitude. Ou, para quem acha que tudo isso cheira muito incenso, o que na filosofia Nietzsche chamava de momento sublime. Como que a gente pode cultivar esses momentos sublimes? Que são aqueles momentos em que a gente é tomado por alguma sensação assim de nossa, a vida é boa, não me falta mais nada. Bora? Por que eu tô trazendo esse assunto? Ontem eu tava lendo um livro no final da tarde, assim. Nem era final da tarde, mas como a gente tá se aproximando aí do, do inverno, né? A gente nesse outono, tá escurecendo um pouco mais cedo. Eu tava deitada no sofá perto da janela, lendo um livro. Um livro que eu comecei ontem e o livro me fisgou, assim. Eu tava muito interessada. Eu não sei quanto tempo eu fiquei imersa naquela leitura, mas eu estava totalmente conectada com o livro, especialmente porque a introdução dele era bastante hipnótica, assim, gostei muito do livro mesmo. E aí, ao terminar um capítulo, eu pousei por alguns instantes o livro na minha barriga, assim, o Kindle, né? E aí eu olhei a janela. E ao olhar a janela, foi como se eu tivesse aberto os meus olhos, outros olhos, assim. E o céu tava um laranja, tava tão lindo, aquele entardecer e tinha uns reflexos assim, porque o sol se põe naquela direção e eu tava para essa direção. Então eu vi os reflexos nas janelas dos prédios que eu consigo ver aqui da minha sacada, né? E uau! Ao olhar aquele céu laranja, eu experimentei por alguns instantes aquela sensação mágica de não precisar de mais nada, de naquele momento tá tudo bem. Uma sensação de não vazio. E isso, às vezes, a gente que tá aqui no dia a dia, a gente que trabalha, a gente que tá na correria, a gente que não tá meditando lá no alto da montanha e tal, às vezes a gente acha que esse tipo de sensação só experimentam as pessoas que dedicam, que devotam sua vida à espiritualidade, os Dalai Lamas, né? Enfim. E não, isso a gente pode experimentar várias vezes no nosso dia. Nesse exemplo que eu dei do livro, foi um acidente, né? Não foi intencional. Mas esses são hábitos que a gente pode cultivar. Então, esse vídeo é quase como um resumo de todos os outros, de todas as outras práticas que a gente experimentou. Eu vou trazer aqui também umas dicas do professor da aula mais disputada de Harvard, né, do Tal Ben-Shahar, que está lá numa entrevista que eu fiz com ele há 2 anos, está lá no meu canal no YouTube. Se você não acessou ainda, entra lá e já se inscreve para me ajudar. Para você se inscrever é só fazer o login quando você entra no YouTube, aí já vai ter um botão bem chamativo lá, inscreva-se, né? Isso daí me ajuda bastante a acessar mais recursos do YouTube. A gente vai ver como que a gente estimula isso, como que a gente estimula esses momentos de plenitude. E são estados que a gente acessa e às vezes eles são muito breves, porque logo a gente se distrai com outras coisas. Mas a gente pode cultivar, inclusive, o tempo que a gente fica nesses estados, para não ser simplesmente um acidente, a gente pegar, olhar o céu, nossa, que lindo, vou tomar uma água, sabe? Que quando a gente está distraído, a gente faz isso. Então é mudar o nosso olhar para poder enxergar quando esses momentos acontecem pra gente. Tem alguns livros que falam que é quando a gente é tomado por Deus, né? Quando a gente acessa uma coisa assim que a gente se torna um com aquilo que a gente está observando, com aquilo que a gente está contemplando, que pode ser o seu filho dormindo, pode ser, sei lá, aquele momento que você está no sofá e você olha o teu companheiro, tua companheira e fala, uau, que sorte a minha, que vida boa eu tenho.
São esses momentos e é disso que se trata esse vídeo, do estímulo dessas práticas. Beleza, Aline, como é que a gente faz para trazer mais consciência para esses momentos que eles são às vezes acidentais, mas como que a gente faz para trazer consciência? Algo que eu venho observando e é uma prática que eu sempre recomendo para as pessoas que eu acompanho, né, nos trabalhos individuais que eu conduzo, até mesmo nos grupos, nas palestras que eu dou e tal, é o seguinte: a gente tem mais facilidade de acessar esses estados quando a gente está de férias, não é? Que a gente relaxa mais, a gente está mais atento ao que está ao nosso redor, a gente está mais relaxado e mais presente. A atenção, às vezes, ela pode ser compreendida como aquele estado de alerta, mas a atenção que eu quero dizer é um estado de presença mesmo, a gente está enxergando o que acontece ao nosso redor. Então, uma forma de a gente cultivar essa plenitude, esses momentos sublimes, é a gente trazer para o nosso dia a dia rotinas das nossas férias. Como assim, Aline? Quando eu voltei da Itália, eu morava lá, eu não estava de férias, eu estava trabalhando, mas eu tinha alguns hábitos lá na Itália que eram hábitos muito diferentes dos que eu tinha no Brasil, porque lá na Itália não tinha carro. Então, eu ia mais vezes ao mercado, eu também frequentava feiras e eu ia à padaria todos os dias, comprava pão fresco. Porque no Brasil, eu tinha carro, eu passava no mercado, fazia uma compra grande, estava faltando alguma coisa, eu pegava e aproveitava que eu estava saindo de algum lugar. Não, para mim, ir ao mercado era um evento, eu saía de casa para ir ao mercado. E aí a minha experiência no mercado era diferente. E era gostoso ir ao mercado. Eu falava, mas por que eu não gosto de fazer compras no Brasil? E quando, e aqui na Itália eu acho tão legal fazer compras. E não só na Itália, em qualquer lugar onde eu tô. Na Tailândia, eu passei horas no mercado em Bangkok, assim, observando tudo, observando padrões de consumo, o que existia. Enfim, coisa simples. Ir ao mercado ou caminhar, eu andava muito, já que eu não tinha carro, às vezes eu optava por ir fazer uma entrevista, eu ia a pé, eu ia andando. O meu café da manhã era um momento diferente, assim, eu no Brasil não tinha muito, eu acordava já na correria, atrasada para a faculdade ou para o trabalho, isso ou aquilo. E lá eu parava para tomar o café lendo o jornal. Então a minha rotina na Itália era uma coisa bem gostosa. Eu acordava cedinho, eu passava na padaria, comprava o pão quentinho, passava no jornaleiro, comprava os jornais. Eu trabalhava com jornalismo ainda, então eu li o noticiário até para fazer as minhas entradas ao vivo logo pela manhã. E aí eu tomava um café bem demoradamente lendo os jornais e eram notícias bacanas, né? Porque eu trabalhava com esporte nessa época. E aí chegou um momento que eu voltei no Brasil e eu voltei à minha rotina de sempre. Falei, mas por que eu não trago um pouco dessa rotina para o meu dia? E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a dedicar mais tempo para o meu café da manhã. Eu vendi o meu carro, porque eu senti que eu não precisava dele. Naquele momento, assim, foi algo até um pouco polêmico. Hoje é cool, é legal você não ter carro, mas naquela época foi um pouco polêmico. Mas como assim você vai ficar sem carro? Eu comecei a caminhar mais para os lugares onde eu ia, né? Então eu ia para uma reunião, eu ia andando, levava um salto na bolsa, chegava no lugar e trocava ali a sapatilha ou o tênis que eu tava por um salto, entrava. Enfim, fui trazendo alguns hábitos que faziam sentido para mim. Então, a minha sugestão é: elabore uma lista das coisas que você faz nas férias e que você aprecia. Como que é o seu café da manhã? O que você faz de diferente quando você está de férias? Você se permite tomar sol, andar mais? Você tem um olhar mais atento às belezas à sua volta para você fotografar, por exemplo? Isso é uma coisa que a gente pode fazer em casa. Eu tenho um amigo que é um artista italiano, o Marco, que eu acho lindo, assim, no Instagram dele, ele tá tirando várias fotografias, né, durante a quarentena, do reflexo do sol no chão da casa dele.
E são fotografias artísticas, assim, lindíssimas. Então a beleza, ela tá por todos os lados, ela tá ao nosso redor, às vezes em coisas que a gente não tá observando só. Então, além de fazer essa lista da tua rotina de férias, daquilo que você faz, começa a observar o que tem ao seu redor. Começa a ficar atento a isso e traz isso para a sua rotina, traz isso para o seu dia. É a experiência que eu quero te propor. Indo para as dicas do Tal Ben-Shahar, muitas delas a gente já falou bastante aqui ao longo dos vídeos. Se você está chegando nesse, recomendo que, caso tenha gostado aqui, que assista aos outros, porque os outros acabam trazendo um aprofundamento maior dessas dicas. O Tal Ben-Shahar, ele fala de 4 dicas de cultivo desses estados de felicidade que a gente pode trazer para o nosso dia. O primeiro deles, investir o nosso tempo com pessoas que nos fazem bem. Isso eu falei bem lá naquele vídeo que trata da frequência, né? De como a gente ganha altitude e perde altitude. E as pessoas, elas são muito responsáveis por isso, né? Com quem a gente se conecta. Tem pessoas que se você tá mal e você liga, você fica pior. Então, observa isso. Quem são as pessoas que te elevam a energia? E às vezes essas pessoas que fazem a tua energia despencar são pessoas próximas, então a gente tem que tomar cuidado ao falar com elas. Talvez não seja uma boa falar num momento em que você está mais fragilizado. Segunda dica do Tal Ben-Shahar. Aprecie o que você tem ao invés de focar no que falta. A gente falou bastante disso no vídeo 2. Olha ao teu redor. Naquele momento do pôr do sol, eu vi o quanto eu sou abençoada. Eu estava bem de saúde, eu estava respirando, eu estava alimentada, estava lendo um bom livro, estava num conforto, aquecida aqui na minha casa, num sofá confortável. Então a gente tem muitos motivos para agradecer. Terceira dica do Tal Ben-Shahar, atividade física. Quando a gente não faz atividade física, é como se a gente deixasse uma água parada, vai criando limo, vai adoecendo, né? Então a gente precisa movimentar isso. Lembrando que 5 minutos que você caminha, mesmo que dentro de casa, é melhor do que os 5 quilômetros que você não corre. Então começa por algum tipo de movimento, não fique esperando você ter 1 hora de tempo para você fazer uma atividade física. Se você tiver 5 minutos, pega esses 5 minutos. Se você tiver 2 minutos, que sejam esses 2 minutos e coloque intensidade neles. E a última dica do Tal Ben-Shahar é aprender a estar presente em qualquer atividade que você faz. É cultivar esses momentos de atenção, é olhar mesmo. É olhar com os olhos de quem está desperto. É contemplar o seu filho dormindo. É contemplar um prato bonito que você fez. É apreciar alguma coisa que, sei lá, que você está gostando em você naquele momento. E algo que eu digo especialmente para as mulheres, porque nós temos esse hábito de olhar no espelho e logo já enxergar uma coisa que está errada, né? Uma espinha que saiu, um cabelo ressecado, alguma coisa. Olha para você e observa uma coisa que está legal, uma coisa que está legal, uma coisa que você está apreciando em você naquele momento. Procura o que você acha. Eline, eu acho que tem sim. Observa algo e agradeça por isso. E para a gente fechar essa prática, que é um resumo, né, um apanhado aí do que a gente viu, que trata desses momentos de cultivo, de plenitude, você não precisa ser monge para isso. A gente, às vezes, nesse acidente que Deus invade a gente, pode ser durante o trabalho, pode ser andando de bicicleta, pode ser num momento super rotineiro do seu dia. Para a gente fechar, e já que é um resumão, né, aqui, vamos fazer a nossa prática, que a gente já está bem experiente nela. E eu vou encerrar o vídeo com essa prática em silêncio. O vídeo vai terminar e eu sugiro que você continue por quanto tempo você quiser com essa prática. A prática é da inspiração em 3 tempos, da exalação em 6 tempos. Já aproveito aqui para me despedir. Muito obrigada para quem me acompanhou nessa jornada. Vamos lá?